apresentar de novo, meu nome é Neto, faço parte do Observatório das Metrópoles, que é uma rede nacional de ciência e tecnologia que se ocupa em estudar as cidades brasileiras, as metrópoles, as aglomerações urbanas no geral. Nesse sentido, agradecer o convite, estar participando desse momento tão importante em nome do Observatório das Metrópoles. Foi passada uma tarefa específica, discutir a questão urbana com vocês hoje, e a gente vai tratar um pouco mais especificamente do direito à cidade, tendo em vista que a gente poderia trazer várias perspectivas da questão urbana brasileira hoje, mas aí afundando especificamente num tema que eu acredito que seja comum de interesse coletivo, a gente vai pensar um pouco no direito à cidade. Eu vou fazer uma fala que ela é introdutória, ela é relativamente sintética, mas esmiuçada no sentido mais objetivo, para a gente pensar uma formação coletiva e pensar a ação prática também, à luz da questão do direito à cidade. E aí eu intitulei, nesse momento, e o que é o direito à cidade? Uma introdução crítica para pensar a cidade como espaço de luta e de transformação social. E, desde já, eu queria dizer que, a todo momento que vocês quiserem, sentirem vontade, me interrompam. Discutam, perguntem, questionem. Eu acredito que esse momento é um momento da coletividade, da horizontalidade. Eu não estou aqui na posição de expositor, que tem todo o conhecimento. Na verdade, eu vim aqui aprender com vocês. Não tenho dúvida que as discussões serão maravilhosas. Vou aprender muito com vocês também, que eu já conheço aí de outros carnavais. E espero que seja um momento maravilhoso, pessoal. Para a gente ter mais ou menos um norte nesse nosso encontro, eu pensei, sinteticamente, alguns objetivos apenas para guiar tudo que a gente vai tentar discutir hoje aqui, nesse sábado maravilhoso. O primeiro deles seria compreender o que significa o direito à cidade. A gente parte de uma questão mais objetiva, de entender inicialmente o que é esse termo, tendo em vista que a gente observa, que quase todo mundo já deve ter visto nas mídias, em documentos oficiais, nas mobilizações populares, nos espaços acadêmicos, tem direito à cidade. Mas é um termo muito caro. É muito caro para os movimentos sociais, é muito caro para os acadêmicos, para os legisladores, porque é um termo que tem um sentido muito específico dentro da questão urbana, e é um termo que, como vários outros na nossa sociedade pós-moderna, ele vem sendo construído com diversos sentidos. O que, no primeiro momento, não é ruim, mas também ele tem que prezar pela coerência das palavras, dos conceitos, para que não signifique tudo e, ao mesmo tempo, não signifique nada. Esse é o mal da pós-modernidade. As palavras acabam criando um arcabouço de sentido muito grande e, às vezes, perde o seu teor explicativo. Então, se a palavra é explicativa, se ela é tudo ao mesmo tempo, às vezes ela não é nada. Perde o seu rigor, perde o seu sentido social e, inclusive, o seu potencial de transformação. Então, é importante ele partir desse pressuposto e entender o que é o direito à cidade. E entender também a cidade como função coletiva e horizonte de transformação. Porque o direito à cidade não é apenas uma palavra de ação, não é apenas um horizonte utópico, inalcançável, como a gente vai ver, é também um termo que nos instiga a pensar a cidade dentro de uma coletividade e não apenas pensar ela como um momento de reivindicar direitos, como espaço do convívio, não. A gente vai ver que é o espaço da construção coletiva e da ação. E, por fim, eu pensei também a gente fomentar algumas reflexões que ajudem nas lutas urbanas por justiça social. Até porque, sobretudo nos últimos anos, desde a década de 80, o direito à cidade tem sido incorporado pelos movimentos sociais, que é quem está efetivamente na luta constante pela reforma urbana, pela cidade de todos, e não de um grupo específico, não da elite política, não da elite tecnocrática, não da elite financeira. Então, a gente vai entender como o direito à cidade hoje no Brasil tem um teor político muito forte. Começa com um teor acadêmico lá na França, mas ganha conteúdos muito específicos aqui no Brasil. Muito específicos, inclusive, diferentes de outras partes do mundo. Bom, a primeira questão seria o porquê falar em direito à cidade. Eu acho que todo mundo tem ciência hoje que vivemos num mundo predominantemente urbano. Hoje a gente vive na sociedade urbana. E talvez a cidade seja a formação histórica e social mais importante da humanidade. Hoje a gente observa que o capitalismo ele se reproduz na cidade. A cidade é o loco da reprodução do capitalismo.
é onde ele se materializa, seja a partir da ação, da infraestrutura, do serviço, do consumo. Então, inegavelmente, as contradições mais pesadas do capitalismo vão se manifestar como símbolos na cidade. Não quer dizer que não aconteça a mesma coisa no campo. A cidade e o campo estão intimamente relacionadas, todo mundo sabe disso. Mas a cidade hoje é o foco da desigualdade. É da desigualdade social, racial, de gênero. Então, pensar a cidade é urgente. É urgente porque é também o nosso espaço de vivência, é o espaço do trabalho, é o espaço da coletividade, é o espaço da reprodução humana. Então, a gente pensa, bom, a cidade é de quem? É de quem habita? É de quem tem dinheiro? É de quem planeja? Ou é de todos nós? Ou pelo menos deveria ser de todos nós? Porque, em certa medida, todo mundo faz isso. A gente habita a cidade, a gente utiliza como espaço de lazer, como espaço de transporte, como espaço de trabalho, mas quem efetivamente pensa a cidade, quem planeja a cidade, quem controla a cidade, qual é o objetivo de pensar uma cidade de uma forma e não de outra, qual é o objetivo de pensar uma parte da cidade em detrimento de outra. Então, a gente traz o direito à cidade para pensar um pouco sobre isso também. E o direito à cidade surge justamente no momento em que há um entendimento de que as cidades elas estão passando por um processo de transformação ao longo do capitalismo que faz com que cada vez mais as cidades se coloquem como objeto, como uma mercadoria, como um espaço de reprodução do capital. A cidade perde o seu valor de uso e se intensifica o seu valor de troca. A casa como mercadoria, a habitação como mercadoria, a mobilidade como um privilégio. Então, nesse momento que o direito à cidade, ali na década de 70, final da década de 60, começa a ser pensado, como a gente vai ver agora na sequência. Tá? Bom, então, inicialmente, quando e onde surge esse termo, direito à cidade? Né? Ele surge ali mais ou menos em 1968, quando é publicado um livro pelo filósofo francês Henri Lefebvre, chamado Direito à Cidade, está aí o nome do livro em francês, e, resumidamente, o direito à cidade seria o direito à habitação, o direito ao lazer, à mobilidade, à vida urbana na cidade. O direito à cidade, gente, não seria apenas o direito de morar, não. O direito à cidade compõe tudo aquilo que a vida urbana pode nos dispor. Então, a vida urbana pode nos dispor mobilidade? Pode nos dispor lazer? Pode nos dispor qualidade de vida? Pode. Ou seja, tudo aquilo que a vida urbana pode nos dispor é necessariamente direito à cidade. E mais do que isso, direito à cidade não é apenas os direitos à vida urbana, mas é também o direito à transformação da vida urbana. É o direito coletivo de todos nós podermos agir, ter autonomia e liberdade para pensar e transformar tudo aquilo que diz respeito à vida urbana. Então, é o direito de a gente pensar a mobilidade, é o direito de a gente pensar o lazer, é o direito de a gente pensar a habitação, de pensar a acessibilidade, de pensar a justiça social, de planejar, de decidir. Tudo isso faz parte do direito à cidade. Mas é um direito objetivamente legal? É um direito, então é uma lei? Não. Não necessariamente é um direito jurídico, mas é um direito vinculado à possibilidade de você agir na cidade. Porque nem todo direito, necessariamente, a gente às vezes fala, o direito tem que ser o direito de estar na lei. É legal, está previsto na Constituição, está previsto no Estatuto, está previsto no regimento. Não necessariamente, tá? A gente vai ver que tem ligação sim, mas na origem era mais uma perspectiva política e filosófica. Até porque ele era um filósofo. Então, ele traz essa perspectiva do direito à cidade como um projeto filosófico e político, num primeiro momento. Então, ele não estava falando que a gente tinha que ter o direito legal em algum tipo de regimento específico para fazer isso, mas que necessariamente, por nós fazermos parte da cidade, a cidade nos pertence. Então, inegavelmente, a gente deveria fazer com que tudo aquilo que diz respeito à vida urbana derivasse de uma ação coletiva. Como nós tivéssemos essa autonomia de pensar a cidade. Não apenas um grupo seleto de políticos ou de técnicos que estão ali no poder num determinado mandato.
Então, essa é a perspectiva que o Evangelho nos traz inicialmente, aí no final da década de 60. E o interessante é que esse conceito ele tem duas vertentes. Essa mais teórica, conceitual, filosófica, que ele coloca no livro dele, e também tem uma outra vertente mais prática e reivindicativa. Por quê? De ação prática. Porque durante esse período, em 68, na França, aconteceu aquela grande mobilização, maio de 68, os protestos, as mobilizações puxadas inicialmente pelos estudantes universitários, e depois agregou os trabalhadores e diversos outros setores da sociedade francesa, e ocuparam a universidade, buscando melhorias, mudanças no espaço acadêmico, na educação superior na França, ao mesmo tempo que os acadêmicos foram às ruas. Então, na gênese, na origem da universidade, esse movimento já estava colocado. E tem uma dimensão mais teórica, acadêmica e filosófica do que é a universidade, mas, ao mesmo tempo, também uma dimensão prática, uma dimensão reivindicativa, de ação, de transformação concreta. E, obviamente, como eu já coloquei, o início dessa discussão parte justamente do momento em que as desigualdades sociais, urbanas e o avanço no capitalismo na cidade se torna cada vez mais forte. Ali, já no final da década de 60, início da década de 70, a gente vai ver essas transformações mais latentes, principalmente na Europa. Lembrando que é o contexto europeu, tá, pessoal? Aí depois a gente vai avançar um pouco mais pensando dentro da cidade no contexto do Brasil.